En la calurosa noche del 31 de agosto de 1998, Natasha Ryan, una adolescente de 14 años, salió de su casa y nunca regresó. Su madre, Jennifer, pensó que era solo otra de sus pequeñas escapadas. Natasha ya se había fugado antes, pero siempre volvía después de 1 o 2 días. Pero esta vez, los días se convirtieron en semanas y luego en meses. La familia estaba desesperada. Su padre, Robert, intentaba mantener la calma, pero Jennifer sentía que algo estaba muy mal. Llamaron a la policía, que inició la búsqueda de inmediato. Revisaron los lugares que Natasha solía frecuentar. Preguntaron a amigos y vecinos, pero nadie sabía nada. Era como si se la hubiera tragado la tierra. El miedo crecía con el paso del tiempo, y había una razón para ello. Un asesino en serie llamado Leonard Fraser estaba aterrorizando la región. Atacaba a chicas jóvenes y algunas de sus víctimas tenían la misma edad y apariencia que Natasha. ¿Podría haber sido ella su siguiente víctima? El caso apareció en todos los periódicos y noticieros. Toda la ciudad de Rockhampton quedó en shock cuando, un año después, Leonard Fraser fue arrestado y confesó varios crímenes. Afirmó haber matado a Natasha. No había cuerpo, no había pruebas, pero la policía creyó en su confesión. La investigación se cerró. La familia, destrozada por el dolor, trató de seguir adelante. Pero la verdad era mucho más impactante de lo que nadie podía imaginar. Natasha Ryan estaba viva, y el lugar donde había pasado todos esos años dejaría al mundo sin palabras. Natasha já estava escondida havia quase 5 anos, quando tudo começou a desmoronar. Ela e Scott tinham conseguido manter o segredo por muito tempo, mas era impossível viver assim para sempre. A primeira falha veio quando Scott, que sempre foi discreto, começou a cometer pequenos erros. Em um dia comum, ele foi a uma loja de conveniência para comprar comida para Natasha. O atendente, que já o conhecia, percebeu que ele comprava sempre coisas em grandes quantidades, como se estivesse abastecendo mais de uma pessoa. Isso gerou suspeitas. Além disso, Natasha começou a arriscar mais. Ela já não aguentava ficar trancada e passou a sair algumas vezes, sempre tentando evitar ser vista. Mas bastou um pequeno deslize para tudo ruir. Em uma dessas saídas arriscadas, alguém a reconheceu. Uma amiga da escola que estava em um cinema jurou ter visto Natasha, a garota que todos acreditavam estar morta. No começo, ninguém acreditou nela. Afinal, Natasha estava morta, certo? Mas a dúvida foi lançada. Pouco tempo depois, uma denúncia anônima chegou à polícia. Alguém estava escondendo uma pessoa desaparecida. A informação era vaga, mas o nome de Scott Black foi mencionado. A polícia começou a investigar e a descoberta que fizeram foi chocante. No dia 10 de abril de 2003, agentes invadiram a casa de Scott e finalmente encontraram Natasha viva. O caso, que parecia encerrado há anos, estava apenas começando. Mas como o mundo reagiu? E o que aconteceu com Natasha e Scott depois disso? A verdade estava prestes a vir à tona. Quando a polícia encontrou Natasha viva, ninguém conseguia acreditar. O caso explodiu nos noticiários. Como era possível que uma garota que foi dada como morta estivesse escondida o tempo todo na mesma cidade? E mais, por que ela nunca tentou sair? A primeira reação da mãe de Natasha foi de puro choque. Durante 5 anos, ela viveu com a certeza de que sua filha estava morta. Tinha feito um memorial para ela, chorado a sua perda, tentado seguir em frente. Agora, do nada, Natasha estava ali, viva. A polícia levou Natasha para interrogatório e as perguntas começaram. Você foi sequestrada? Você estava lá contra sua vontade? Por que nunca pediu ajuda? Natasha contou sua versão. Disse que havia fugido por vontade própria e que nunca tentou voltar porque tinha medo de ser punida. Mas muitos não acreditavam. Como uma adolescente aceitaria viver presa por 5 anos sem tentar escapar? Será que Scott a manipulou? Será que ela sofreu algum tipo de abuso psicológico? Scott Black foi preso imediatamente. Ele foi acusado de perverter o curso da justiça, pois escondeu Natasha durante anos, fazendo todos acreditarem que ela estava morta.
Mas ele jurava que nunca a forçou a ficar. Disse que tudo foi uma decisão dela. O julgamento virou um grande espetáculo. Jornalistas cobriam cada detalhe. O público tinha opiniões divididas. Alguns viam Natasha como uma vítima. Outros achavam que ela também era culpada por enganar sua família e desperdiçar recursos da polícia. No meio de tudo isso, a própria Natasha ainda estava tentando entender o que tinha acontecido. Anos de medo e reclusão tinham transformado sua vida. Agora ela precisava lidar com as consequências. Mas o que aconteceu depois? Scott foi condenado. Natasha conseguiu reconstruir sua vida? O final dessa história ainda reserva mais surpresas. Natasha já estava escondida havia quase 5 anos, quando tudo começou a desmoronar. Ela e Scott tinham conseguido manter o segredo por muito tempo, mas era impossível viver assim para sempre. A primeira falha veio quando Scott, que sempre foi discreto, começou a cometer pequenos erros. Em um dia comum, ele foi a uma loja de conveniência para comprar comida para Natasha. O atendente, que já o conhecia, percebeu que ele comprava sempre coisas em grandes quantidades, como se estivesse abastecendo mais de uma pessoa. Isso gerou suspeitas. Além disso, Natasha começou a arriscar mais. Ela já não aguentava ficar trancada e passou a sair algumas vezes, sempre tentando evitar ser vista. Mas bastou um pequeno deslize para tudo ruir. Em uma dessas saídas arriscadas, alguém a reconheceu. Uma amiga da escola que estava em um cinema jurou ter visto Natasha, a garota que todos acreditavam estar morta. No começo, ninguém acreditou nela. Afinal, Natasha estava morta, certo? Mas a dúvida foi lançada. Pouco tempo depois, uma denúncia anônima chegou à polícia. Alguém estava escondendo uma pessoa desaparecida. A informação era vaga, mas o nome de Scott Black foi mencionado. A polícia começou a investigar e a descoberta que fizeram foi chocante. No dia 10 de abril de 2003, agentes invadiram a casa de Scott e finalmente encontraram Natasha viva. O caso, que parecia encerrado há anos, estava apenas começando. Mas como o mundo reagiu? E o que aconteceu com Natasha e Scott depois disso? A verdade estava prestes a vir à tona. Quando a polícia encontrou Natasha viva, ninguém conseguia acreditar. O caso explodiu nos noticiários. Como era possível que uma garota que foi dada como morta estivesse escondida o tempo todo na mesma cidade? E mais, por que ela nunca tentou sair? A primeira reação da mãe de Natasha foi de puro choque. Durante 5 anos, ela viveu com a certeza de que sua filha estava morta. Tinha feito um memorial para ela, chorado a sua perda, tentado seguir em frente. Agora, do nada, Natasha estava ali, viva. A polícia levou Natasha para interrogatório e as perguntas começaram. Você foi sequestrada? Você estava lá contra sua vontade? Por que nunca pediu ajuda? Natasha contou sua versão. Disse que havia fugido por vontade própria e que nunca tentou voltar porque tinha medo de ser punida. Mas muitos não acreditavam. Como uma adolescente aceitaria viver presa por 5 anos sem tentar escapar? Será que Scott a manipulou? Será que ela sofreu algum tipo de abuso psicológico? Scott Black foi preso imediatamente. Ele foi acusado de perverter o curso da justiça, pois escondeu Natasha durante anos, fazendo todos acreditarem que ela estava morta. Mas ele jurava que nunca a forçou a ficar. Disse que tudo foi uma decisão dela. O julgamento virou um grande espetáculo. Jornalistas cobriam cada detalhe. O público tinha opiniões divididas. Alguns viam Natasha como uma vítima. Outros achavam que ela também era culpada por enganar sua família e desperdiçar recursos da polícia. No meio de tudo isso, a própria Natasha ainda estava tentando entender o que tinha acontecido. Anos de medo e reclusão tinham transformado sua vida. Agora ela precisava lidar com as consequências. Mas o que aconteceu depois? Scott foi condenado. Natasha conseguiu reconstruir sua vida? O final dessa história ainda reserva mais surpresas. Após a descoberta de Natasha, o julgamento de Scott Black foi rápido. Ele se declarou culpado por esconder uma pessoa desaparecida e por enganar as autoridades. Sua sentença? Apenas 1 ano de prisão e 3 anos em liberdade condicional. Muitas pessoas acharam a punição leve,
Mas como Natasha confirmou que ficou escondida por vontade própria, a justiça não pôde acusá-lo de crimes mais graves. Para Natasha, porém, a pena real não foi dada por um tribunal. Sua vida nunca mais foi a mesma. Quando voltou para casa, sua família tentou recebê-la de braços abertos, mas as feridas eram profundas. Sua mãe ainda tentava entender como sua filha pôde deixá-la sofrer tanto tempo sem dar um sinal de vida. Natasha sabia que as pessoas falavam dela pelas costas. Muitos a viam como ingrata, egoísta. A adaptação ao mundo real foi difícil. Ela havia passado anos isolada, sem escola, sem amigos, sem uma vida normal. Agora, aos 19 anos, precisava recuperar o tempo perdido. E pior, precisava aprender a lidar com a fama indesejada. Os jornais continuaram falando dela por muito tempo. Programas de TV queriam entrevistá-la, mas Natasha recusava. Ela só queria seguir em frente. Eventualmente, ela mudou de cidade. Adotou uma vida mais discreta e tentou recomeçar. O que aconteceu depois disso? Pouco se sabe. Natasha decidiu desaparecer novamente. Dessa vez, por escolha própria, mas sem segredos. Ela nunca mais quis atenção da mídia e reconstruiu sua vida longe dos holofotes. O caso de Natasha Ryan continua sendo um dos mais chocantes da Austrália. Por anos, sua família acreditou em sua morte. A polícia seguiu pistas erradas. Um serial killer chegou a confessar um crime que nunca cometeu. E no fim, a verdade estava ali o tempo todo, escondida dentro de uma casa qualquer. E agora eu quero saber de você. Você acha que Natasha foi vítima ou cúmplice da própria história? Se fosse sua filha, você a perdoaria? Deixe sua opinião nos comentários. E se gostou dessa história, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Assim, você não perde os próximos casos de pessoas que desapareceram e foram encontradas vivas.